Segundinhos aqui. Beleza, turma? Agora tá gravando. Beleza, turma? Boa tarde. Vamos dar sequência aqui no que a gente está fazendo. Estamos falando de cálculo lambda. Vamos ver o que a gente viu até agora, tá? Primeira coisa foi a definição do que a gente está chamando de cálculo lambda. O que é esse sistema? Tá? O sistema formal cálculo lambda. É muito baseado na sintaxe, tá? Tem 3 regras sintáticas somente. A primeira delas é a ideia de que a gente tem construções que a gente vai chamar de variáveis, tá? Eu aqui vou ficar usando letras minúsculas para falar das minhas variáveis, mas a princípio pode ser qualquer string, tá? Lembrando que essas variáveis elas não têm o mesmo sentido de variáveis de programação tradicional que a gente está acostumado, tá? Que é um ponteirozinho para uma região de memória, um nome para uma posição na memória onde você guarda uma informação. Aqui não existe essa noção, tá? As variáveis, elas na verdade, elas só fazem sentido junto das outras construções e das regras semânticas, das 2 regras semânticas, né? Onde eu tenho, na segunda regra, a abstração, ou abstração lambda, tá? Que é escrever termos no seguinte formato. Lambda, uma variável, que a gente vai chamar de variável restrita, ou bounded, né? Ou presa, ou capturada, tá? Eu estou usando um ponto para separar a cabeça da abstração, que diz qual é a variável que está presa ali, tá? Que está capturada pela abstração. E o restante da expressão, o corpo, eu vou chamar aqui de M maiúsculo, uma expressão válida no cálculo lambda. Sintaticamente válida, tá? Simplesmente isso. Qualquer expressão sintaticamente válida que seja construída de acordo com essas regras aqui. A terceira regra sintática é a regra que a gente chama de aplicação, onde, basicamente, é colocar um termo sintaticamente válido ao lado de outro termo sintaticamente válido. Tá? E aí a gente, inclusive, acaba nomeando essa variável aqui de parâmetro formal, só parâmetro. Parâmetro da abstração ou parâmetro da função, isso aqui vai acabar definindo uma função, e esse termo do lado de cá, a gente vai acabar chamando de argumento da aplicação, ou, na linguagem que a gente usa mais, o argumento que eu passo para uma função, o argumento que eu entrego para uma função. E qual a informação que eu estou entregando para ela trabalhar. Tá? Eu vou ter 2 regras semânticas. A primeira delas aqui, vou chamar de, sei lá, vou chamar de A. Vou chamar de A mesmo. A primeira delas é o que a gente chama de conversão alfa. Conversão alfa, que diz para a gente que a gente pode renomear variáveis. Tá? E aí o formato dela é lambda x.m, onde eu faço referência a todos o texto da variável x ali dentro daquela expressão m. Tá? Isso aqui vai ser transformado num lambda y, numa outra variável, m, onde todas as ocorrências de x se transformam em ocorrências de y. Tá? E aí eu comentei para vocês que a única coisa que a gente não pode fazer, tá, nesse processo de renomear, é capturar variáveis que estavam livres. Capturar variáveis que elas não eram mencionadas nas cabeças das abstrações. Tudo bem? Basicamente, esse é o único cuidado que a gente tem que tomar. A segunda regra semântica é a regra de redução beta. Que no final das contas é a regra importante aqui, tá? Ela é uma regra de substituição. Substituição. É onde você vai substituir uma coisa por outra. E aí a ideia é que a sua expressão vai ficar mais simples, tá? E aí ela vai dizer o seguinte pra gente. Se eu tiver uma expressão lambda x m, tá? Uma expressão assim, lambda x, tem um corpo. E eu tenho uma expressão e sendo aplicada a essa expressão nesse formato
lambda, tá? Eu posso beta reduzir, eu posso transformar isso numa outra expressão, que é m, onde todas as referências da variável x, eu vou trocar, sintaticamente mesmo, tá? Eu vou trocar o texto x pelo texto da expressão e. Eu vou literalmente substituir x pelo argumento que chegou para mim do lado de fora. E aí repare que a gente elimina a cabeça da abstração. A gente elimina aquele termo lambda, e aí é nesse sentido que a gente vai dizer que a expressão fica mais simples, tá? O resultado fica mais simples, tudo bem? A gente vai dizer que realizar a computação aqui nesse processo é ficar realizando um processo de uma sequência de reduções beta até não ser mais possível fazer essa redução beta. Na hora que eu tiver um termo que não pode mais ser beta reduzido, a gente vai dizer que esse termo está na forma normal e a gente vai considerar que a computação terminou, que o meu programa terminou de executar. É isso que a gente vai considerar, tá? Segunda coisa que eu mostrei para vocês na aula passada, mostrei alguns exemplos, tá? Fazer alguns exemplos mais abstratos aqui. E hoje a gente vai fazer uns exemplos um pouco mais concretos. Aí eu acho que vocês vão sacar melhor o que está acontecendo. Eu mostrei para vocês como é que a gente embute, como é que a gente utiliza cálculo lambda para conseguir implementar o que a gente entende como lógica booleana, tá? E aí mostrei para vocês que a grande ideia, lógica booleana eu preciso definir os elementos do conjunto de entrada das funções, são só dois, tá? Verdadeiro e falso. Eu preciso definir as funções. No cálculo lambda, basicamente eu só tenho funções. Eu vou ter que ir construindo termos com essas regras que eu tenho aqui, que capturem as propriedades que eu quero desses elementos da álgebra booleana. Tá? Então eu mostrei para vocês uma possibilidade, não é a única, mas eu mostrei para vocês uma possibilidade de capturar essa noção da álgebra booleana, que era definindo um termo aqui que eu chamei de verdadeiro. Eu disse que o que eu vou chamar de verdadeiro vai ser uma expressão que é lambda x, y, beta x, diante de duas escolhas, x e y. Escolhe a primeira, é isso que é a noção do verdadeiro aqui, que eu estou capturando. Um outro termo que eu chamei de falso, que a gente construiu assim, lambda x, y, ponto y, que significa dar a ideia de que, diante de duas escolhas, x e y, escolhe o y, escolhe a segunda possibilidade, é isso que o falso está tentando capturar essa noção. E eu ainda defini aqui com vocês uma função auxiliar, tá? Que eu chamei de if. If alguma coisa for verdadeiro ou falso, if B, then faz a primeira coisa, faz o x, faz uma primeira ação, else, se a primeira informação for falsa, tá? Executa uma segunda informação. Então, repare, isso aqui é uma função de 3 variáveis, lambda, b, x e y. Opa. Lambda, b, x e y. E aí, o que ele faz é b, x, y. Tudo bem? A gente definiu essa função auxiliar if else. E aí, eu usei ela para construir, por exemplo, outras funções, a partir desse if, que é mais fácil fazer assim, tá? Não precisa fazer isso, mas é um pouco mais fácil, na minha cabeça, um pouco mais fácil pensar assim, tá? Eu mostrei para vocês, por exemplo, como construir a função end. Tá? O end, a gente definiu o seguinte, recebe, e aí veio da ideia aqui, de A, B, a tabelinha, né? A vezes B, para 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. A tabela verdade da função end é essa daqui. O que eu fiz aqui com vocês foi, quebra essa função em duas partes aqui, vamos ver o que acontece com a variável A. Eu vou entender essa variável A como se fosse uma variável de controle. Tá? Então eu venho aqui na minha expressão e faço o seguinte, if, por que não está escrevendo? Eu não sei. If A é a primeira entrada dessa função end, ela recebe duas entradas, uma variável lógica que eu chamo de A, uma variável lógica que eu chamo de B. Se o A for verdadeiro, então é para eu executar, e aí repare, do lado de cá tem uma cópia do B.
quando B é 0, a saída do AND é para ser 0. Quando o B for 1, quando B for verdadeiro, a saída é para ser verdadeiro. Então, eu coloco B na saída. Só que se o A for falso, sempre sai 0 lá na função E, tá? Se não, então, coloca falso na saída. Tudo bem? Aí eu reescrevi isso, só substituindo os termos que estão aqui, a gente pode fazer e fazendo umas simplificações. A gente pode dizer que o AND, e quando eu digo simplificações, tá? São só em termos dessas duas regras. As únicas duas regras que eu tenho para trabalhar são renomear variáveis que tem ali ou fazer essa substituição. E aí ficar fazendo essa substituição, tá? A gente chega no resultado que eu posso escrever aqui, o AND, tá? Eu posso reescrever essa função aí como sendo uma função que recebe duas entradas, A e B, e ela produz a seguinte saída, que é A, B, falso. Tudo bem, gente? Tem como reescrever isso aqui de outros jeitos, tá? Substituir aquele falso, mexe aqui nesse negócio. Tem outras formas aí, se você procurar pela internet, você vai encontrar isso aqui escrito em outros formatos, mas esse aqui eu acho que é suficientemente claro para compreender o que está acontecendo, tá? Mostrei para vocês que dá para fazer a OU, dá para fazer a NOT. Eu fiz um caso particular, tá? Que é calcular AND, eu não lembro qual caso que eu fiz, mas se eu fizer AND, falso, falso, a ideia é que isso aqui dá falso. Se eu fizer AND, falso, verdadeiro, a ideia é que isso aqui vai dar falso, e assim por diante. Você pode checar todas as linhas da tabela verdade ali, você vai ver que essas três definições, né, ó, do verdadeiro e do falso, e do AND, da função AND, vai encaixar certinho com aquela resposta da tabela ali, tá? Para esse conjuntinho restrito aqui. Tudo bem? Foi isso que a gente viu até agora. Vamos dar uma olhada em outras construções, tá? Na sequência aqui, então. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Deixa eu até botar o chat. Deixa eu até botar o chat aqui para eu ficar vendo o chat. Beleza. Na sequência aqui. Vamos ver como é que a gente pode construir o que a gente vai chamar de tuplas. Chama aqui de 3, tá? Tuplas. Vocês vão ver em alguns lugares isso aqui chamado de registros. Registros ou estruturas. Estruturas. Para quem sabe programar em outras linguagens aqui, a gente está literalmente falando de structs em C. Então, a mesma ideia que vocês fazem, sei lá, em Java, C++, quando vocês definem uma classe, vocês falam lá dentro, essa classe aqui tem um membro que eu vou dar o nome de X e ele é um inteiro. E tem um outro membro aqui, que é uma variável interna dessa classe, e é um char, e eu vou chamar de Y, por exemplo, tá? Repare que o que a classe está tentando fazer? Ela está tentando agrupar informações ali dentro da classe. É como se fosse uma caixinha, tá? A classe, em alguns aspectos, é como se fosse uma caixinha, e aí ela tem algumas caixinhas dentro dela que elas carregam informação. Só que quem está de fora da caixinha, tá? Da classe, só vê a classe, não vê as coisas que estão lá dentro. Você esconde as informações internas lá da classe. Só quem está de fora só vê a caixa do lado de fora. A classe tem acesso àquelas duas informações que estão ali dentro, chamando só de X e Y, tá? Essas duas informações estão aqui dentro para ela poder operar. É essencialmente isso. Mesma coisa, por exemplo, que a gente está fazendo em C. A gente define lá um struct. Aí lá dentro eu falo que meu struct tem dois campos, tá? Sei lá, um int_x e um char y, por exemplo. Quem está usando a struct, quando você passa uma variável desse tipo, struct, para uma função, a função recebe uma caixinha, tá? Dentro da caixinha tem duas informações guardadas lá. É como se eu pegasse duas informações e colasse as duas, e aí elas viram, a partir desse momento, uma coisa só, tá? É isso que a tupla está tentando fazer. Pegar duas informações, colar as duas, formar uma caixinha, e quem está olhando de fora só vê um objeto. Mas se eu precisar das informações que estão dentro desse objeto, eu tenho alguma forma de separar duas informações de dentro desse objeto, quebrar ele em duas partes. E aí, obter de volta as minhas duas informações originais. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá?
Como que a gente faz isso? E aí, presta muita atenção no que eu vou fazer agora, porque é meio que essa uma forma de pensar que vocês vão ficar usando meio que o tempo todo, tá? Em vez de pensar operacionalmente, que aqui eu não tenho essa noção de, repare, que eu acabei de falar, eu tenho duas informações, que eu vou chamar de x e y, e eu quero construir uma caixinha e botar as duas lá dentro, tá? Só que falar isso é um negócio meio operacional, ele me dá meio que uma ideia, tá? E aí, essas linguagens C, C++, já, o que está acontecendo lá dentro? Você tem uma variável x, por que eu não estou conseguindo escrever? Eu não sei, mas vamos lá. Deixa eu ver minha tela, né? Estamos sim. Então, tem uma variável x que aponta para algum lugar numa memória, tem uma outra variável y que aponta para outro lugar dentro aqui de uma memória. São as duas informações, tá? O que a gente faz na struct? A gente, basicamente, o que a gente está fazendo lá na tupla, não sei mais, é fazer um ponteiro, tá? Uma coisa que, de alguma forma, ele consegue apontar tanto para cá quanto para cá. E aí eu guardo, eu olho e eu fico tratando, eu fico usando como se fosse uma informação. Só esse P, que é uma coisinha só, mas tendo esse P eu consigo extrair o X, eu consigo obter o X, tendo o P eu consigo extrair o Y. Parece que é bem operacional, assim, tá? Do jeito que tá aqui. Aqui eu não tenho essa noção de, eu tenho uma variável que guarda a informação na memória. Eu não tenho essa coisa aqui calculando, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A única coisa que eu tenho são funções. Então, o que eu quero fazer é descrever como que esse objeto aí, P, que eu vou chamar de par, tá? Aqui na minha coisa, mas ou tupla. Como é que esse objeto tupla, como é que ele se comporta diante de algumas funções, tá? Então, tem três funções aqui que já fazem sentido para mim. Primeiro eu quero montar uma função, que eu vou chamar aqui de pair, a primeira função, que faz o seguinte, ele recebe duas informações, x e y, ele faz alguma coisa aqui, e o resultado disso é o resultado disso é o que eu vou chamar de tupla. Ser esse objetozinho P aqui, ó. O resultado dessa função pair, quando eu entregar para ele uma informação para ele colocar nessa posição X, uma outra informação concreta para ele botar na posição Y, o resultado dessa função eu quero que seja a coisa que eu vou chamar de tupla, ou par. Tá? Então, eu preciso de uma função para construir. Esse aqui é uma coisa, é um termo que vai ser meio comum para a gente. Eu quero, de alguma forma, um construtor, que é uma função para eu poder construir um termo desse tipo aí, tá? Dessa espécie aí. E eu quero ter funções que me permitam destruir esse cara, que me permitam desconstruir, tá? Que me permitam extrair a informação que está lá dentro. Tá? Tem duas informações lá dentro, o x e o y. Eu quero uma primeira função, que aqui eu vou chamar de first, FST, que me permite fazer, recebe um par, esse aí, um objeto que tem essas duas informações lá dentro, tá? E ele faz alguma coisa para me produzir o x, para extrair a primeira informação de lá. Joga o y fora e fica só com x. Eu quero uma segunda função, que eu vou chamar de second, ou segundo elemento, ou o elemento da segunda posição da tupla. Faz parecido, tá? Ó. Recebe o par, faz alguma coisa com ele, de tal forma que ele vai jogar fora a informação do x e vai entregar para mim a informação do y. Beleza? Essas aqui são funções que eu vou chamar de consumidoras. Consumidoras. Elas consomem o tipo, elas destroem o tipo na hora que elas terminam de executar. Eu entrego o par para elas, a caixinha, elas desfazem esse par e elas me dão o resultado, alguma informação que estava lá dentro do par. Tá? Essa é a ideia essencial que eu vou usar aqui. Tá? Então, repara, eu posso imaginar isso, mas eu não sei ainda como que são essas funções. Tá? Eu só sei, por enquanto, o que eu preciso de entregar de informação para elas. Para construir um par, eu preciso entregar dois dados, x e y. Para destruir um par, eu preciso entregar o par para a função. Tá? Eu sei o que eu quero obter delas. Eu sei que o pair é para construir um objeto desse tipo par aí, que eu não sei como que é a cara dele, mas é isso que eu quero obter.
E eu quero que as funções lá, first, pegue o par e extrai a primeira informação, que é o x. No second, eu quero que ele pegue o par e extrai a segunda informação, que eu chamei de y. Eu sei mais ou menos o que elas querem, que elas têm que fazer, tá? E aí, o que é o interessante eu quero... e aí, esse aqui é um negócio que talvez vocês estejam um pouco acostumados. Eu quero escrever isso em termos de propriedades. Eu quero escrever uma especificação para o que tem que acontecer agora. E a partir dessa especificação, eu meio que vou construir as funções específicas, tá? E aí eu vou chamar aqui, ó, de especificação. Eu quero dizer o que acontece quando essas funções interagem entre si, tá? E aí, olha só um negócio aqui. A função first, se eu entregar para ela um par, é isso que ela recebe. Como é que eu construo um par? Eu faço pair. Só tem uma forma de construir esse cara. Eu faço pair. Eu boto dentro do par uma informação que eu vou chamar de Azinho, um dado que eu vou chamar de Bzinho, 2 informações concretas. E eu quero que isso aqui, a esse igual, no sentido da matemática, mesmo que vocês estão acostumados, tá? Sem ser a história do redução beta, nem nada disso, mas eu quero que o resultado disso seja Azinho. Eu construo um par. Para isso, eu uso a função par, passo para ela 2 informações. Aí, o resultado dessa coisa, desse termo que está entre parênteses, é um par. Tá bem? É um par. Na hora que eu entrego isso para a função first, é para ela desfazer o par e extrair o Azinho lá de dentro. Eu quero que isso aconteça, é uma primeira propriedade. Essa primeira propriedade é uma especificação. O second, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, diante de um par, que tem Azinho e Bzinho lá dentro, eu quero que ele extraia o Bzinho para mim. Tá? Só estou reescrevendo o que eu falei ali em cima, que eu quero que essas funções façam, só que agora escrevendo de uma forma mais algébrica. Tudo bem? Aí eu gostaria que vocês observassem um negócio aqui, porque é daqui que vai sair o pulo do gato para conseguir implementar esses caras. Olha só um negócio aqui. Tá? Na hora que eu faço o pair, eu guardei 2 informações lá dentro, e a função first, ela extrai a segunda. Tem 2 informações e ela escolhe a primeira. Isso aqui é bem parecido. Tá? Diz para mim se isso aqui não é muito parecido com o que os booleanos estavam fazendo agora. Aquela função que a gente definiu aqui atrás, verdadeiro, eu dou para ela 2 informações e ela extrai para mim a primeira. Aqui, o par, eu dei 2 informações, ficou lá dentro de alguma forma, e quando eu apresentei para o first, ele extraiu a primeira informação. Diz para mim se isso não é parecido com o que o verdadeiro faz. Tá? Opa, então deve ter a ver com o verdadeiro, essa função aí. Isso aqui deve ter a ver com isso. Olha o second, o que ele está fazendo. Eu entrego para ele uma coisa que tem 2 informações lá dentro, tem 2 possibilidades de ação, e ele escolhe a segunda. Tá? Diz se isso aqui não é parecido com o falso. Tá? Eu vou escrever aqui, falso, eu vou escrever aqui o true, que a gente definiu ali atrás, mas é parecido, eu não estou dizendo que é igual. Estou dizendo que, olha só como esses negócios são parecidos. Tá? Eu vou propor, então, aqui para vocês fazer o seguinte, as seguintes definições. Tá? E boa parte da coisa é meio que chute e a gente verifica depois se essas propriedades elas estão atendidas ou não. Essas desejáveis aqui. Tá? Mas, é para ser parecido, Tá? Então, eu preciso, olha lá. Na hora que eu faço um par, eu preciso receber 2 informações, Azinho e Bzinho, só que eu preciso deixar aquele negócio lá em suspenso. Eu preciso deixar essa computação, montar uma computação aqui, montar um lambda, um termo lambda, de tal forma que o Azinho está lá dentro, o Bzinho está lá dentro, mas a computação não termina. Tá? Ela não tem informação suficiente para terminar. Então, olha só o negócio aqui. Tá? Vê se faz sentido isso. Definir a função pair assim, pair, vou definir como sendo lambda, tem que receber 2 informações. Eu já sei disso. Lambda x, lambda y. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui dentro um if else. Tá? If Bzinho, que é uma coisa que eu não sei ainda o que é, mas o Bzinho é uma variável, uma informação que me permite escolher entre uma informação ou outra dentro do if else. Aí eu vou guardar o meu x, a informação x que veio aqui de fora,
nessa posição then aqui. E eu vou guardar a informação y no else. Por quê? Porque na hora que eu entregar um bzinho para esse cara aqui, tá? Para essa expressão aí, ó, if, b, then xy, o x agora é uma coisa específica, tá? O y é uma coisa específica. Eles vieram lá do lambda. Na hora que eu entreguei para eles, o resultado da parada vai ser b, if, b, then x, uma coisa concreta, que veio no argumento da função, else, y, uma coisa concreta que veio no argumento da função. Mas esse b não, esse b eu não sei do que é, tudo bem? Aí repare, mas esse B, eu sei que se ele me vier true, eu consigo escolher o X ali, eu consigo separar o X. Se vier Bzinho falso, eu consigo separar o Y. Só que esse Bzinho não tá legal aqui nessa posição, porque eu não consigo, do jeito que tá escrito aqui, eu não consigo transmitir, entregar para a função essa informação. Como é que eu faço para corrigir isso? Aqui eu calculando, tá? Toda vez que eu preciso entregar uma informação que eu não sei qual é, eu uso uma abstração. Eu vou fazer um ajuste aqui. Deixa eu cortar esse pedaço aqui. Movimentar um pouquinho para cá. Deixa eu limpar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó, fazer uma pequena alteração. Vou fazer uma abstração aqui em cima desse termo. Vou escrever assim, ó. Lambda Bzinho é essa outra função aí. Então, o que eu estou falando aqui? Vamos ver se faz sentido aqui para todo mundo. Eu estou montando uma função, que eu chamei de pair, que pega duas informações, x e y. Tá? Deixa eu até desenhar que assim, muita gente semestre passado falou que quando eu desenhei isso aqui, fez mais sentido. Eu estou montando uma função, uma computação, uma caixinha, tá? Tem duas entradas. Uma entrada que eu chamei de x, uma entrada que eu chamei de y. E ele vai produzir uma coisa na saída. Que coisa é essa? É uma caixinha, tá? Uma caixinha, que eu não estou dando nome aqui para ela, mas eu vou chamar aqui de if, aqui dentro, só para fazer a referência ao que está ali dentro daquele parênteses, que tem uma entrada, que eu estou chamando de Bzinho, e tem uma saída. Essa saída pode ser o X ou o Y, tá? Que X? Esse que está aqui entrou aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo escrever. Esse X que entrou aqui ou esse Y que entrou aqui. Tudo bem? É uma coisa que faz a seleção. Ah, se vier verdadeira, é o X. Se vier falso, me dá o Y. Tudo bem? Repare que essa função pair aqui, ó, ela é uma função que produz uma nova função. Só que essa nova função, ela não tem informação suficiente para terminar a computação. Ela fica lá, parada. Fez uma caixinha nova e está lá. Tá? As funções first e second são justamente as funções que extraem os dados que estão dentro do if. Daquele if lá, que eu deixei lá em suspenso. Tá? Para extrair um dado, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o Bzinho, né? Talvez faz sentido fazer assim, ó. O first. Eu quero, no first, extrair a informação que está na posição X lá. Tá nessa posição aqui, ó. Para isso, eu preciso entregar um Bzinho verdadeiro para aquele if que está lá, que foi montado pela primeira função. Então, eu vou falar aqui, ó. Eu vou receber um par. Tá? Eu vou receber o par, que é essa coisa aqui é o Pzinho. Vai ser, né? Um objeto, que é uma função, como outra qualquer aqui pra gente. Tá? E por isso que eu falei que, rapidamente, às vezes fica meio estranho aquela história do a função é um cidadão de primeira classe na linguagem. Que eu posso produzir o resultado de uma função como uma função. Tá? E eu posso usar essa função aqui agora, que eu chamo de Pzinho, que foi produzida pela primeira. Quando eu montei o par, eu vou usar ela numa outra função, que agora é para extrair as informações. Tá? Então, eu vou entregar ali para ela. E aí, o que eu preciso fazer? Ora, é uma função. Tá? A única coisa que eu posso fazer com funções é entregar argumentos para ela. Fazer uma aplicação. Qual a aplicação que eu vou fazer, tá? Vou passar para ela o valor true, igual a gente definiu atrás. Por quê? Porque esse true vai entrar aqui, ó, no lugar do Bzinho, e aí a função que eu botei ali dentro, no P, é o if, vai receber um true, o resultado dessa coisa vai ser o que tiver colocado na posição do X ali. Todo mundo tá ok com isso? Todo mundo tá conseguindo me acompanhar? Como é que fica o second? Mesma coisa, análogo, tá? Eu vou receber o par, que é essa função aqui. Eu vou receber o par, que é uma função. E aí eu vou usar
essa função, vou passar para ela um argumento que é o falso, de tal forma que esse falso vai entrar no lugar desse bzinho que está aqui, e aí ele vai extrair o y aqui para mim. Ó. Todo mundo está tranquilo com isso? Todo mundo está ok, pessoal? E aí, repare, se lá em programação interativa lá, onde a fita, onde a memória é importante para mim, o que é um par? Normalmente, tá? É um pedacinho de memória que a gente separa, tem um campo que chama y, tem um campo que chama x, um campo que chama y, e tem uma coisa que aponta para onde começa essa estrutura aí na memória, aponta para onde ele começa e a gente chama isso aqui de par. Aqui eu não tenho esse mecanismo de memória para trabalhar. Eu só tenho a ideia das funções. Então, o que eu fiz? Eu construí uma função, tá? Que é o resultado daquela função pair, que constrói para mim uma função. E aí, essa função aqui, ó, que eu chamei de Pzinho aqui, que é o resultado do construtor, é uma função em si que tem as informações que eu preciso lá dentro. O x e o y. Eu guardei elas lá dentro. Tá? Sintaticamente, guardei elas lá dentro. E aí eu fico carregando esse negócio, para cima e para baixo. Na hora que eu precisar acessar a informação, seja o x, seja o y, eu tenho duas funções aqui. O first e o second. Eu pego essa função, entrega um argumento para ela, de tal forma que esse argumento serve para extrair a informação que eu botei lá dentro, o x ou o y. Todo mundo de boa com isso, gente? Esse aqui é um conceito um pouco mais estranho, assim, tá? Primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei mais desconfortável. Eu fiquei desconfortável, tá? Alguém tá... Como é que tá o chat aqui? Todo mundo de boa, aparentemente, né? Fica a mão levantada. Então, vamos para frente. Repare, então, que, olha só. Lá atrás, ali na aula passada, eu usei funções, por exemplo, aquela função true, false, aquelas duas funções, para representar valores, ou informações concretas. True representa um nível lógico. Tá? E eu fiz uma função que representava o nível lógico. Tanto uma para o 1 quanto uma para o 0. Verdadeiro e falso. Aqui, eu estou usando funções, uma função, tá? Como se fosse uma caixinha, que é aquela ideia do par, como se fosse uma caixinha que guarda informações lá dentro. Tá? Só que o que eu tenho, a única coisa que eu tenho para construir a caixinha é funções, são funções. Então, eu construí uma outra função, que é esse pé, que constrói uma função para mim que tem as informações duas lá dentro. E eu tenho uma forma de extrair elas. Tudo bem? Como é que eu extraio as informações? Passando argumentos para essa função, avaliando essa função de alguma forma específica. Aqui é passando, verdadeiro ou falso. Bem? Não é a única forma de construir pares aqui, tá? Tem outras formas de construir duplas e pares aqui no calculando. Essa aqui é uma forma aproveitando aquela ideia que a gente fez ali atrás da álgebra booleana. Bem? E é por isso que eu sei que é meio que, vocês veem, é meio que uma continuação da outra. Tá? Essa mesma ideia aqui eu posso usar para fazer, repare que aqui eu junto o par, duas informações dentro do par, eu boto duas informações. E se eu quiser fazer uma tripla, uma tupla de 3 posições? Horas, tá? É razoavelmente fácil de perceber que eu posso fazer o seguinte, ó. Em vez de fazer, eu já sei fazer uma tupla, tá? Eu vou representar ela assim. Uma tupla, uma caixinha, tá? Que tem uma informação do lado esquerdo e uma informação do lado direito. Nada me impede de, aqui, numa dessas posições, botar uma outra tupla, fazer assim, ó. E aí eu carregar 3 informações dentro dessa estruturazinha nova, que é o quê? Um par, onde em uma das posições eu tenho um outro par lá dentro. E aí dentro desse segundo par tem 2 informações. Então no total eu tenho 3 informações. Bem? Obviamente aqui eu preciso montar funções de acesso. Montar isso aqui é fácil, tá? Por exemplo, como é que eu monto esse par aqui, ó? Usando o que a gente já tem. Sei lá, vou escrever aqui. Tá? Montando 3 informações, eu faço o seguinte, tá? Eu vou fazer uma função aqui, ó, que eu chamo de triple, recebe x, y, z, e aí eu posso fazer, por exemplo, para montar a tripla, eu fazer, usando o que eu já tenho. Vou montar um par, que é esse aqui de fora, ó, esse mais externo,
Na primeira posição, vou botar o x. Vou botar o x aqui dentro. Na segunda posição do par, eu vou botar outro par. Então, vou fazer assim, ó. Na segunda posição, vou montar outro par. E aí, nesse segundo par, que está aqui dentro, eu vou botar uma informação que é o y. Eu vou botar a informação que é o z. E eu vou terminar. Vou botar o y aqui e o z aqui. Beleza? Aí eu montei uma coisa, uma funçãozinha um pouco mais complicada, tá? Que carrega 3 informações dentro dela. Beleza, professor? Como é que eu extraio as informações de dentro dela? Vamos usar o que a gente já tem. Eu vou montar uma função aqui, tá? Que chama first 3, que extrai o elemento que está na primeira posição da tupla de 3 posições. Vou chamar assim. Ora, esse aqui é um cara que extrai alguma coisa que está na primeira posição de uma tupla. É simplesmente FST. Aquele mesmo FST que a gente já tem ali. Beleza? Como é que eu faço o second 3? Como é que eu faço a função que extrai a segunda posição de uma tupla que tem 3? Aquele Y que está ali dentro. Primeira coisa que eu preciso fazer é tem uma coisa que tem duas informações. Eu preciso pegar e extrair a segunda. Então, eu preciso fazer assim, ó. Vou chamar aqui de lambda t, tá? A tripla, para poder escrever aqui a coisa um pouco mais bonitinha. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou extrair o second dessa tripla t. Para eu extrair toda essa coisa aqui. Aí, dentro dele, eu quero extrair a primeira posição. Eu tenho uma função que faz isso já, é um par normal, tá? Que é o FST extrai o que vier do resultado do second de T ali, que é uma tripla que virou uma tupla, e aí eu extraio a primeira. De forma semelhante, tá? Como é que eu extraio a terceira posição da tripla de 3? Lambda T vai ser o second do second de T. Repara só um negócio aqui, pessoal. Na hora que a gente tiver um sistema de tipos, isso aqui vai ficar mais visível, tá? Mas comecem já a pensar nisso. O que é esse T aqui? Ou o que deveria ser esse T? O que eu espero que seja esse T? Uma coisa, tá? Que tem é um par, que tem uma coisa, uma informaçãozinha na primeira posição e um outro par na segunda posição. O que é o resultado desse cara aqui, ó? É o par daqui de dentro. Esse par aqui. E aí, o que é o resultado desse second aqui? É esse elemento, que é esse elemento aqui da tripla. Beleza? Então, a cada momento que a gente está fazendo, transformando informação de um formato para o outro até a gente chegar no lugar onde a gente quer. Tá? São várias funções de acesso. Esses first, second, são funções de acesso para poder acessar alguma informação que está enfiada no meio de outras de estruturas mais complicadas. Mas essas estruturas nada mais são do que construídas a partir de funções também. Alguma dúvida até aqui? Não é exatamente difícil de entender, só entendo se alguém sentir algum desconforto, assim, porque meio que não é assim que a gente está acostumado a pensar. Tá? Normalmente a gente pensa, eu quero montar uma tripla, eu quero juntar 3 informações, reserva 3 caixinhas na memória, dá um nome para essas 3 caixinhas em conjunto e beleza. Tá? Aqui a gente não tem memória para mexer. Todo mundo ok? Outra pergunta, então. Para outro assunto. Como é que a gente representa números? Mostrei para vocês como é que eu faço a álgebra booleana. Mostrei como é que eu monto estruturas de dados. Um exemplo de estrutura de dados. Tá? A partir do par, eles fazem praticamente qualquer estrutura de dados. Eles fazem listas, eles fazem árvores, eles fazem tipo a festa. Tá? Lisp, por exemplo, é aquela estrutura ali que eu acabei de mostrar para vocês. O par é a estrutura básica que tem. Todas as outras estruturas de dados são construídas a partir daquele cara ali. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não aqui, porque a gente vai ver estruturas mais complicadas lá em Haskell, que tem algumas coisas um pouco mais interessantes. Tá? Mas eu quero discutir com vocês um pouco a coisa dos números naturais. Tá? Tem várias formas de embutir os números naturais no cálculo lambda. Tá? Aí repare, o problema mesmo que eu tinha antes, um pouquinho mais complicado, tá? Porque lá no álgebra booleana eu tinha
Eu precisava de uma função para representar o verdadeiro, uma função para representar o falso, e só. E aí eu tinha outras funções para representar as operações booleanas. O AND, o NOT, o OR, o SHOR, por aí vai. Aqui eu preciso uma função para representar cada um dos números naturais. Vamos falar só dos números naturais, que a partir deles depois a gente constrói os outros. Para representar os números naturais, eu preciso de uma função, um termo do cálculo lambda, para representar cada um dos números. Então, são infinitos números, tá? Então, preciso, teoricamente, de infinitas funções. Eu vou passar uma regra para vocês, que é uma regra que o próprio Church botou lá no paper dele, já falou, cara, olha só, vou representar assim, assim é que funciona. Aí ele mostra lá em um outro artigo como é que é a soma, como é que é a multiplicação, como é que, depois de um bom tempo, como é que é a subtração, como é que faz a exponenciação, blá, blá, e divisão, não sei o quê, blá, foi montando as operações a partir disso, tá? Mas ele propõe a seguinte coisa, vou chamar aqui de, como é que eu chamei aqui, peraí, 3, então aqui é 4. Números naturais. Eu vou representar os números naturais da seguinte forma, tá? O zero. Aliás, deixa eu passar o racional para vocês, tá? Para que a gente usa números naturais? Sempre se perguntem, tá? Para que eu uso isso aqui? Porque isso vai me dar a resposta de como é que é a função que eu preciso fazer para representar aquilo. Porque a função é meio que uma coisa, meio uma ação, né? Uma operação. Então, meio que você tem que pensar quase sempre assim, dá certo isso? Pensa assim, para que eu uso esse objeto? Aí você vai pensar numa ação, você usando o objeto. Aí você tenta pegar dessa ação, como é que esse objeto tem que ser, como é que é a função que esse objeto tem que representar. A gente usa números naturais para contar coisas. Entre outras coisas, mas assim, a função mais elementar deles é o contar coisas. Eu tenho 0 elementos. Tenho um gato na minha mesa agora, para contar um. Eu tenho 2 gatos dentro de casa, para contar 2 elementos de uma coisa. Tem aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas tem 4 livros empilhados. Eu quero contar quantos livros tem ali. 4. Tá? Quantidades. A gente quer contar, é para isso que ele serve. Tá? E aí o Church teve uma ideia que falou o seguinte. Cara, olha só, a única coisa que eu tenho aqui são funções. Então eu vou usar os números, eu vou embutir essa ideia dos números, tá? Com a quantidade de vezes que eu executo uma função. Ele pensou meio que isso. E ele falou assim, beleza, o que é o zero, então? O zero é fazer o seguinte, é receber uma função, que eu vou chamar de f, uma função qualquer, tá? Uma função, chama de f, uma informação x, que é para usar nessa f, e eu vou usar a função 0 vezes. O que é isso, então? X. Eu tenho uma função, eu tenho uma informação, eu vou usar essa função para mexer nessa informação 0 vezes. Isso quer dizer que o x vai ficar como ele estava antes. A saída é o próprio x. Aí eu vou chamar essa função de 0. O resultado desse processo todo eu chamo de 0. Como é que é o 1? Quero pegar de 1. Quero pegar o lambda, receber uma função, receber um dado, e eu quero usar a função para transformar o dado em outra coisa uma vez. Tá? Então, vou escrever aqui que vai ser f de x. Usar a função uma vez. Qual função? A função que veio de fora. Lembrando, tá? O zero, o que é o zero? Sempre olhem assim, o zero é uma coisa que recebe uma f, um x e produz alguma coisa. O 1, o que é o 1? É uma caixinha preta que recebe uma função, que recebe um x e produz outra coisa. Faz alguma coisa com essas duas informações. Tá? O que é o 2? Na mesma toada, então. Vou receber uma função, vou receber uma informação. Eu quero usar a função para transformar essa informação em outra coisa 2 vezes. Eu quero contar quantas vezes eu estou usando a função. É isso que ele foi pensando. Então, eu vou fazer f de f, x. E o 3, mesma coisa, e assim por diante, tá? Lambda f, x, f de f, de f, x. E assim sucessivamente. Tudo bem?
Tem outras formas de representar os números, tá? Essa aqui é uma forma que a gente chama de, inclusive, Church Encoding, ou codificação de Church. Foi ele que propôs. Beleza. Isso aqui é bem baseado, tá? Ele não tirou do nada. Isso aqui é bem baseado na definição de números naturais de Peano, um matemático italiano. Não me lembro agora se é século XVII, XVI, século XV. Não me lembro. É antigo. Mas o que ele propôs? Ele propôs um conjunto de axiomas para explicar, para definir os números naturais, tá? Tem vários axiomas, mas basicamente tem lá o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. 0 é o número natural. É um dos axiomas. Tem uma coisa que eu vou chamar de 0, um elemento, nesse conjunto de números naturais, que eu vou chamar de 0, e eu vou começar afirmando que ele está dentro desse conjunto aí, números naturais. E vai existir uma função, que eu vou chamar de sucessor, tá? Que ele faz o seguinte, ó, o sucessor de qualquer, vou chamar de n aqui, ó, o sucessor de n, onde n é um número natural, deixa eu chamar assim, deixa eu escrever melhor. Vou falar o seguinte, ó, para todo n que seja um número natural, o que ele vai falar? Que existe uma função que é o sucessor de n, e o resultado dessa função é um elemento desse conjunto dos números naturais. Aí ele vai depois falar outras propriedades desse sucessor, tá? Mas basicamente essas propriedades estão tentando capturar a ideia de que qual é o próximo número da sequência. Então, se eu dou lá, qual é o sucessor do 0? O sucessor do 0 é o número 1. Tá? E aí ele vai chamar de... Ele vai dizer que o 1 é, na verdade, isso aqui, ó, o sucessor de n. E quem é o 2? O 2 é o sucessor do 1. É o cara que vem depois do 1, é o próximo da sequência. Tá? Então, o 2 vai ser o sucessor do 1. Só que quem é o 1? O 1 esse aqui é o sucessor. Quem é o 1? É o sucessor do 0. E o 0 eu sei quem é. O 0 eu já sei que é um elemento lá. Tudo bem? E quem é o 3? O 3 é o sucessor do 2. Mas quem é o 2? O 2 é o sucessor do 1. E o 1 é o sucessor do 0. Vocês já perceberam que isso aqui vai ser, então, sucessor do 0. E assim por diante. E aí a gente consegue construir todos os números naturais só usando essas propriedades aqui. Tá? Algumas regras aqui que envolvem um sucessor, tá? O sucessor de qualquer número, assim, então, o sucessor de n sempre é único, não sei o quê. Aí tem lá outras propriedades para garantir que essa coisa aqui é bem comportada, mas essa é a ideia do próximo da sequência. Tá? E aí a gente começa a dar nome. Então tá bom, 1 é esse cara aqui, ó, o 2 é esse outro cara aqui. Aí repara no negócio. O Church provavelmente viu isso aqui e falou assim, o 0 é um cara que já estava lá, é o X, ó, uma informação que eu recebi. É uma informação que eu já recebi dada. Assim. Eu não faço nada com ela. Para construir os outros, eu tenho que pegar uma função específica, nesse caso aqui, tá? Que é a função que a gente está chamando de sucessor, tem propriedades específicas. Eu uso essa função repetidas vezes. Quantas vezes forem o número que eu quero representar. Ele abstraiu essa ideia de, estou aplicando uma função. Qual função? Eu não sei, eu recebo de fora. Eu recebo a função aqui de fora, eu aplico ela n vezes para o número n, nessa coisa, que é o x aqui, que é a informação inicial aqui, que seria o equivalente do 0. Repare lá que o 0, inclusive, lambda fx é o x. Tá? Extrai o x. Tudo bem? É daí que saiu essa noção aqui dele. Tá? Codificação de Church. Beleza, professor? E o que eu faço com isso? Tá? Horas. Para que a gente quer usar os números? Eu quero contar os números. Mas os números têm que ter alguma... Assim, eu gostaria que eles tivessem algumas propriedades. Por exemplo, eu quero poder somar os números. Eu quero poder falar assim, quanto que é 1 mais 1? Eu quero poder escrever, tá? 1 mais 1 igual a 2. E poder calcular esse 2 usando o cálculo lambda aqui. Usando essas definições. Quero ter uma função que é a função soma. Que pega um número natural definido desse jeito aqui, outro número natural definido desse jeito aí, e produz um terceiro número natural, que é a soma dos dois. Claro que eu quero que isso aconteça de maneira a corresponder com o que a gente já conhece dos números naturais.
tá? Eu quero construir as funções assim. Então, vamos por partes aqui. Porque eu vou construir isso aqui, primeiro fazendo uma função que eu vou chamar de incremento, tá? Incremento. Porque eu quero observar um negócio aqui. Olha só uma coisa que eu quero que vocês observem. Dá uma olhada aqui no 2. Dentro do 2, tem um termo aqui, um pedacinho dele, que é o fx. E de alguma forma esse 2, repare que isso aí é bem parecido com o que está aqui no 1. Então, na hora que eu vejo isso, eu penso assim, porra, olha só, o 2, de alguma forma, tem um 1 lá dentro dele. Bem assim mesmo, ó. O 2 é o sucessor do 1. Tem um 1 lá dentro dele. É aqui, um pouco nessa linha, que eu vou começando a observar aqui. Opa, o 2 tem o 1 lá dentro dele. E o 3? Opa, o 3, olha só o negócio aqui. O 3 tem o 2 lá dentro dele, ó. Se fosse o 2 lá dentro dele. Que é a mesma coisa aqui, ó. O 3 tem o 2 lá dentro dele, ó. O 3 tem o 2 lá dentro dele. É o sucessor do 2, tá? Como é que eu faço, então, uma função que eu vou chamar de incremento, que me dá essa ideia aqui do sucessor, tá? A função que me dá o próximo. Eu dou um número para ela, um n, e ela me dá o próximo da sequência, tá? Ora, vê se isso aqui faz sentido para vocês, tá? Eu vou chamar aqui de inc, de incremento, bem? Eu quero receber um número... eu quero receber um número n, eu quero produzir o próximo n, né? Assim, o n mais 1, vamos chamar assim, o próximo da sequência, tá? Mas esse n não é uma coisa qualquer, é uma coisa, é um desses aqui, né? Tá sempre nesse formato aqui. Opa, legal. Então não é qualquer coisa, eu sei um pouco mais de informação. Então vou embutir essa informação aqui. O inc é uma função que vai pegar um número, só que esse número tem um formato, que é lambda f x ponto alguma coisa aqui, tá? Eu vou só botar um placeholder aqui, alguma coisa, esse termo aqui, bem? Que é um monte de repetições lá, f de f de f de f de x. N repetições, tudo bem? O que o próximo tem que fazer? Tem que copiar todas essas repetições, tá? E colocar uma a mais, né? Ó, botar um f a mais, beleza? Sendo que ele tem a f disponível e ele tem esse x disponível, tá? Então eu vou escrever assim, tá, gente? Ó, f n repetido n vezes, é isso que eu quero dizer com esse elevado a n aqui, tá? X. Eu quero fazer, então, eu quero que isso aqui seja lambda f x f de f n x. Eu quero pegar o... Repare aqui o negócio aqui. Eu quero pegar essa expressão, e aí lembrando, tudo que está aqui no corpo da abstração é um termo lambda, uma expressão lambda válida, uma expressão válida no cálculo lambda. Eu posso copiar ela, tá? É um texto, como no outro qualquer, é um texto. Eu posso pegar, copiar esse texto ali no outro lugar e colocar outras coisas em torno do texto. Quais coisas, quais informações eu tenho para trabalhar? Isso é o que a gente tem que ficar pensando o tempo todo. Eu tenho o texto da função, o corpo da função, ok, eu posso usar isso aqui, copiar ele quantas vezes eu quiser, essa parada aqui, tá? Eu tenho essa coisa f, que é uma variável, eu posso usar ela, e aí quando eu falo usar, tá? É no sentido cálculo lambda, que é montar lambdas com esse cara, fazer aplicações, que é o mais comum usando esse cara, tá? Posso usar essa informação. E eu tenho o x. Tudo bem? Por isso que e aí, repare que aqui dentro, todas as informações que tem aqui dentro, tá? São construídas a partir da f e do x. Por isso que eu posso copiar o dado de um lado para o outro, tá? Porque eu tenho f, eu tenho x, eu posso vir aqui e copiar o negócio de um lado para o outro, porque só tem f e x lá na combinação deles. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, colocando um f adicional, que é justamente o próximo, né? Ora, você me dá lá um número que tem lá n aplicações de f, x, esse número é um número n, número natural, de acordo com a regra aí. Eu não sei qual é, mas
sei lá, é o 3. Então vai ter f de f de f de x. Qual que é o próximo? Que é o incremento. Qual que é o próximo? Ah, é um negócio que tem a 4. Então eu pego lá e copio f de f de f de x e boto um f a mais na frente. Basicamente essa é a função incremento. Tudo bem? Aí olha só, porque essa função aqui, ela tem uma propriedade... Deixa eu limpar aqui antes de mostrar a propriedade para vocês, tá? Deixa eu escrever isso aqui de uma forma que fica um pouquinho mais limpa aqui, tá? Para o que a gente vai fazer. Eu vou chamar isso aqui tudo, ó, de n, afinal, um número, tudo bem? É um número. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou te dizer que o incremento de n vai ser um número. O número tem sempre que ter essa entrada aqui, ó, uma entrada f, uma entrada x. Então vai ser lambda f, vírgula x. E aí aqui dentro eu vou fazer aquela coisa que está ali do lado, copiar aquela coisa que está ali dentro, tá? Eu vou rearranjar os termos aqui ligeiramente, mas vai dar a mesma coisa aqui, dar o mesmo resultado lá no final. Só fica um pouco mais elegante depois, um pouco mais fácil de ver algumas outras propriedades depois, tá? Do jeito que eu vou escrever aqui. Mas eu vou escrever que vai ser n, f, x. n, f, x. Vamos ver um exemplo particular para ver se isso aqui... perdão. Errei. Isso aqui vai ser f, que é esse f que está aqui de fora, tá? F de n, que é o número que eu estou recebendo aqui, é o número que eu estou recebendo do lado de cá, e eu vou dar para esse n f e x, que são as duas entradas que ele precisa para fazer qualquer coisa que seja. Deixa eu botar um valor concreto aqui para vocês verem o operacional desse negócio. Vamos calcular aqui tá ruim de escrever esse negócio. O incremento de 2. 2 é o número n que está nesse formato aí. Beleza. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Lambda f, vírgula x, f. Esse f é esse f que está aqui. N é o elemento aqui. 2. Eu estou entregando f. Esse f aqui é esse f que está aqui. X é esse x que está vindo lá do lambda. Beleza? Olha só um negócio aqui. O 2 é uma função. Eu posso substituir ela lá. Ó. Eu sei quem é. Ó. É esse cara aqui. Tá? Então, eu vou substituir ela lá no texto. Lembra aquela coisa do... Eu estou usando o igual ali só para dar o nome, mas é um termo que vocês vão ver que agora vai ficar um monte de lambda, um monte de coisa agora aqui. Por isso que eu faço essas renomeações aqui para poder ficar um pouco mais simpático. Mas olha só. Isso aqui vai ser igual a lambda f, vírgula x, ponto. Aí eu tenho f de 2. Eu vou escrever em amarelo, tá? E eu vou trocar, para não ficar confuso aqui, porque agora apareceria aqui, ó, lambda fx, só que esse f não é o mesmo f que está aqui, e o x do 2 não é o mesmo x que está ali. Repare que se eu substituir ipsis literis, eu vou capturar variáveis que não é para capturar. Então, eu vou renomear, tá? F vai virar g, x vai virar y, aqui agora, tá? Traduzindo, o 2 vai ser lambda g ponto y, vírgula y ponto. G de y duas vezes. Isso aí é esse 2 aqui. E aí eu estou dando para ele f e x. Aí repara um negócio aqui. Lá dentro daqueles parênteses lá. Ó. Eu tenho uma função, que é o amarelinho. Tem dois parâmetros e eu estou fazendo duas aplicações. Então eu posso fazer, primeira redução. Substituir esse f aqui dentro, passando lá o g. Depois, substituir o x pelo y aqui dentro, substituindo o y por x. Na hora que eu faço esse processo aí, a redução beta duas vezes, eu vou ficar com lambda f, vírgula x, que estava lá do lado de fora já, não mexi. Esse f que já estava lá do lado de fora, não mexi. Aqui dentro desse parênteses. O g vai ser substituído por f,
o y vai ser substituído por x, porque é os parâmetros que eu estou entregando. Aí vai ficar g, então vai ser f de f, são os dois g's que tem aqui, ó, g vai virar f, o y vai virar x, 1, 2, parênteses. Aí olha só o resultado é esse aí, lambda fx, o corpo é f de f de f de x. Opa, esse cara aqui a gente deu um nome para ele, ó. A gente chama esse cara aqui de 3. Beleza? E aí, o resultado aqui, o que eu estou dizendo para vocês, que eu acabei de provar, tá? Isso aqui é uma prova para um caso particular. Eu acabei de provar aqui. O incremento de 2, definido dessa forma aí, é igual a 3. Repare, se comporta do jeito que eu queria. Tá? Eu não vou provar para vocês aqui para o caso geral. Tá? O incremento de n é o próximo do n. Bem? Mas aqui deve ter... Eu não vou fazer uma prova certinha, formal, mas, observando o que está acontecendo aqui, tá? Deve ser suficiente para dar uma intuição para vocês, não estou falando que é uma prova, mas deve ser suficiente para falar assim, ora, essa definição aqui, quando eu faço n de f de x, eu simplesmente vou ter o número lá, né? Essa parte direita aqui, ó, do número qualquer que entrou. Aí esse f serve para botar um f a mais. Bom, é isso que deve ser o suficiente para construir o incremento. Tá? Não estou fazendo uma prova, mas vocês devem estar sacando que isso aqui funciona para qualquer n. Eu espero que vocês estejam convencidos. Tá? Eu não vou pedir nenhuma prova disso formal assim, em nenhum momento. Tá? Mas, a gente vai provar outras coisas mais interessantes. Isso aqui é meio chato. Beleza. Isso aqui tem uma propriedade interessante. Tá? Isso aqui tem uma propriedade bem interessante. Olha só essa propriedade aqui. Deixa eu limpar minha tela. Deixa eu limpar isso aqui. Então, deixa eu trazer de volta aqui numa tela limpa, tá? Eu defini agora aqui, ó. O inc do número n vai ser lambda fx recebe f de n fx. Foi assim que eu defini o inc, tá? E os números, tá todo mundo na cabeça aí. Lambda f, x, blá, blá, blá. Olha só que coisa engraçada que acontece. Vamos pegar, por exemplo, aqui o número 2, tá? 2. O 2 é uma função que recebe uma função na entrada, ele precisa receber uma função que eu chamei de f, um dado x, e ele vai produzir f de x. Ele vai usar essa função duas vezes. Qual função que eu passo para ele? Uma pergunta que eu sei, quando a primeira vez que eu ficava olhando assim, esse negócio que eu ficava, cara, que função eu passo para ele? Eu posso passar qualquer função. Inclusive, essa função é inc, aqui, ó. Vamos fazer isso, vamos ver o que ele faz? O que acontece com isso? Olha só, tá? Segue meu raciocínio aqui. Se eu fizer, então, 2, entregar para ele inc, o argumento é uma função também. Todos os termos estão bem definidos. Isso aqui vai ser o seguinte, tá? Vai ser, eu vou substituir o 2 aqui na expressão agora, tá? A expressão 2, vou abrir ela. Então vai ficar o seguinte, ó. Lambda f, x, ponto. F de x. Isso aqui é o 2, tá? Eu vou botar aqui dentro do parêntese amarelo. Vou falar que isso aqui é o 2, para ficar mais fácil de localizar. Devia ter escrito isso aqui tudo de amarelo. Isso aqui é o 2. E eu estou dando para ele um valor que eu chamei de inc. Um elemento, uma coisa que eu chamei de inc. Tá bem? Aí repara lá, olha só o que acabou de acontecer. Eu tenho uma aplicação, do lado esquerdo tem um termo lambda, do lado direito tem uma expressão válida no cálculo lambda. Posso fazer uma redução beta. Redução beta, o tempo todo. É a única ferramenta que eu tenho, tá? Redução beta. Vou substituir todas as ocorrências da variável f, que é o que está presa no lambda, pela expressão inteira que eu recebi do lado de fora, que é o inc. Que é essa coisa toda aqui, tá? Ó, blá, 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 blá. Eu estou escrevendo inc só porque é mais fácil de enxergar. Tá acontecendo, tá? Como é que vai ficar? Vamos lá. Então, isso aqui vai falar para mim que isso aqui é igual a lambda x, que é o que vai sobrar depois da primeira aplicação. Lambda x vai ficar
inc vai entrar no lugar da f de inc de x. Opa! Mas o que é essa parada aqui, velho? Repara, olha o que ela acabou de fazer aqui, tá? Quando eu fiz assim, 2 inc, 2 incrementos, o que significa isso? Significa incrementar alguma coisa duas vezes. Olha lá, pega alguma coisa que é um x, alguma coisa que é um x, é uma entrada, uma informação, pega essa informação, incrementa ela uma vez. Que é a parte de dentro aqui, ó, primeiro parênteses. Pega o resultado disso, eu espero que seja um número, mas tá? A princípio que a gente não está se preocupando em entregar só o número, mas entrega uma coisa, pega a função incremento, calcula o próximo da sequência. Aí pega esse resultado e calcula o próximo da sequência. Então, é o resultado de incrementar duas vezes. De forma análoga, tá? Não preciso ficar repetindo muito aqui, ou fazer uma prova muito formal para vocês perceberem aqui. Se eu fizer assim, 10 inc é fazer o incremento 10 vezes. Aí, se eu te dou um elemento n, o que é o resultado dessa coisa aí? É o elemento n 10 posições depois, né? Vou incrementar, vou pegar o n. Sei lá, imagina que é 5. Aí eu vou fazer 10 incrementos. É o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O resultado é o 15ª posição. Comecei na 5ª posição, andei 10 posições, terminei na 15ª posição. Que é o 15º número. Tá? Opa, esse cara, quando eu combino com os números, esse inc é uma função bem particular, mas quando eu combino ela com os números, ela me permite ir andando várias vezes, ou n vezes, tá? Nos números, na sequência dos números naturais. Todo mundo pegou isso aqui? Aí eu pergunto para vocês, tá bom, professor? Porra, tá bom. E o que você vai fazer com esse troço? Aí eu pergunto para vocês. Pergunta aí. Sei lá, o Ronald aí, ó, que tava ligado aqui na aula. O que significa, onde falar o seguinte, ó. 2 mais 3. Somar dois números. Vê se comigo se pode ser esse primeiro raciocínio aqui. Aí se bem que você ia responder, o que significa isso aqui? Quando eu falo assim, 2 mais 3, o que você pensa? Você pensa 5, tá? Mas assim, como é que você chegaria no 5? Pega 2 e incrementa 3 vezes. Olha só, é essa ideia aqui. Onde acabou de falar, pega o 2 e incrementa 3 vezes. Então, de alguma forma, pega o 2, incrementa 3 vezes, é andar 3 posições na sequência dos números naturais, certo? Então, vai falar assim, beleza, incrementa 3 vezes. Então, o próximo é o 3, o próximo é o 4, o próximo é o 5. Então, começa no 2 e anda 3 posições. Anda 3 posições na sequência dos números. O número que você chegar é o número que você está procurando. Mas pode ser ao contrário também, né? Começa no 3 e incrementa 2 vezes. Começa no 3, anda 2 posições, você vai chegar no lugar que você quer. Certo? A gente quer essa propriedade aí, inclusive, tá? A gente quer que ele seja, a soma seja comutativa, né? Tipo, 2 mais 3 igual a 3 mais 2. Beleza? Opa, pega o número n, incrementa de algumas, tipo, sei lá, m vezes. Opa, então vamos lá um negócio aqui. Como é que eu faço a função de soma, então? Vê se faz sentido essa função agora a partir do que a gente acabou de discutir. Eu vou definir a função. O que faz? ADD é uma soma. É uma função que precisa de duas informações. Um número, eu vou chamar de N1, um número N2. Tá? Então vai precisar receber aqui, ó, um número N1, número N1 e um número N2. Aí o que eu faço com isso? Eu posso pegar e pensar assim, porra, eu vou pegar o número N1 e incrementar ele N duas vezes. O que a gente acabou de falar. Pega o 2, pega o N1 e incrementa 3 vezes. 3 é o N2. Pega o primeiro e incrementa o número de vezes do segundo. Então, vamos lá. Como é que eu monto a função que incrementa algumas vezes? Ora, você pega lá o N2, entrega para ela o incremento, o resultado disso é uma função que incrementa N duas vezes. O que eu faço com isso? Entrego para ele o primeiro número lá, ó, N1. Vê se faz sentido essa definição.
pega dois números, usa um deles para montar uma outra função interna lá, internamente, que é uma funçãozinha que anda n uma vezes, na sequência dos números naturais, e aí eu uso outro como ponto de partida. Bum. Um estado, como se fosse um estado inicial, assim, um ponto de partida. Começa a partir do N1, anda N duas vezes na sequência, tá? Vamos fazer aqui um exemplo particular, tá? Pra vocês verem aqui o operacional do negócio. Vamos somar aqui, sei lá, vamos fazer aqui exatamente aquele, ó, 2 mais 3. 2 mais 3. Então vai ficar assim, ó, ADD 2, 3. Esse aqui, vou reescrever assim. Então vamos lá, vamos começar a substituir as tralhas aqui. ADD é aquele coisa ali, ó, lambda N1, não sei o quê. Então, lambda N1, vírgula N2, aí vai ser, ó, N2, inc, N1. Eu vou mudar aqui só para ficar um pouquinho mais simplesinho, tá? Porque agora que eu vi que a ordem aqui ficou meio ruimzinha. Mas não tem nenhuma diferença, né? Usar o N1 primeiro e usar o N2 depois, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, N1 primeiro, N2 segundo. Que aí eu consigo fazer esse negócio mais passo a passo aqui, com aplicações parciais, que é o conceito que eu quero ficar usando aqui com vocês. Vamos lá. N1 e N2. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é o ADD. Está recebendo o 2, está recebendo o 3. Eu tenho definições para esses caras, né? O 2 está escrito aqui, o 3 está todo mundo aí na cabeça como é que tá. Vamos fazer a primeira aplicação aqui do 2. Então vai ser, ó, lambda N2. Eu vou substituir N1 pelo 2 ali, então vai ficar assim, 2, inc, N2, tudo isso aqui está recebendo 3. Beleza? Aí, vamos lá. Aqui é uma coisa que eu gostaria de parar agora e que vocês reparassem uma coisa. Porque daqui vai ser um teorema importante. Eu não vou provar esse teorema, mas vou mostrar para vocês que a gente vai chegar, tipo assim, o resultado desse teorema é de fato um teorema, tá? Olha só o negócio aqui. Eu tenho duas possibilidades de fazer redução beta aqui agora. Eu posso fazer a aplicação do 3 no lugar do N2, tá? Que é o que eu vou chamar de pegar o elemento, fazer a aplicação mais externa que eu estou vendo, tá? É o lambda e a aplicação mais, que estão mais assim, externas, tá? Mais alto nível. Mas dentro da minha função, antes de fazer essa, eu posso escolher fazer o 2 com inc, porque o 2 é uma função. Lembra? O 2 é um termo lambda, tá? É lambda fx, e ele está vendo um argumento lá. Ele está recebendo um argumento. Eu posso escolher fazer o de dentro primeiro, tá? E eu quero fazer os dois caminhos com vocês. Então, primeiro aqui, vou ir anotando aqui. Vamos fazer primeiro a aplicação mais externa, tá? Vou aplicar o 3 primeiro no N2 primeiro e aí a gente vai andando aqui. Então, vou tentar fazer sempre de fora para dentro aqui primeiro. Então, vai ficar assim. Vou substituir o N2 por 3. E aí eu vou ficar, então, continuando aquela conta lá. 2, inc, 3. Tranquilo. Aí eu tenho aqui, vamos lá. Ó. O 2, ele é lambda fx, fx. Isso aqui tá vendo inc. Isso aqui tá vendo 3. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O inc está sendo aplicado nessa função f aqui. Então, vou fazer essa redução. Vai ficar. Oxe, tá difícil escrever isso aqui. Por que tá com um contato estranho? Vamos lá, vai ficar. Substituir f por inc. Vou ficar com inc. Oh, esqueci o lambda aqui. Lambda x, ponto. Aí eu vou ficar com inc, incremento de x,
e tudo isso aqui está vendo 3. Aí eu posso aplicar o 3 agora no lambda, fazer a redução beta, e eu vou ficar com inc do incremento de 3. Aí eu vou andar um pouco mais rápido aqui para vocês, porque a gente já se convenceu, tá, de que incremento de 3 é o 4, incremento do 4 é o 5. Tá? Então, meio que eu vou andar aqui, mas tecnicamente tem que substituir o inc pela função dele, blá, 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 substituir, e ficar montando a coisa toda, tá? Mas a gente já sabe que o resultado disso aqui vai ser, caramba, uma expressão, tá? Inclusive, eu vou escrever ela aqui, abertinha, que vai ser lambda f x, depois você substitui a parada toda, f de f de f de f de f de x. Tudo bem? Que é o 5. É o termo que representa o 5. Depois você fizer todas as aplicações aí, abre o inc, substitui o 3 lá, abre o 3, abre o inc, vai substituindo a parada toda, vai chegar nesse monte de f aí. Você vai ver que aí acabou, não tem mais para onde ir. Esse termo a gente deu um nome para ele, a gente chamou de 5, que é o resultado que a gente queria. Tá? 2 mais 3 igual a 5. Só que eu posso fazer, voltando aqui, ó, eu escolhi fazer o 3 primeiro. Só que eu posso fazer internamente primeiro e fazer o outro depois. Então, eu vou fazer essa outra ordem que eu vou chamar aqui de interna, tá? Começando de dentro para fora. Então, vamos lá. Libera um espacinho aqui. Fazendo aqui de dentro para fora. Então, eu vou ficar com... Lembrando que agora eu estou aqui de novo, tá? Então, eu vou ficar com lambda n2, ponto. Aí, 2 recebendo inc, a gente já viu que é inc de x, né? Então, vai ficar lá dentro, vai ficar lambda x, ponto. Inc de x, inc de x. Tudo isso aí tá vendo o 3. Beleza? Repare que dentro do parênteses, eu não tenho mais redução beta que eu posso fazer ali dentro, vou ter que fazer de fora. Então, peraí, tá errado. Inc, cadê o N2, né? Lambda x, tarará. Isso aqui tá vendo o N2, fora do parênteses aqui, 3, pronto. Agora eu meio que sou obrigado a fazer... Aliás, aqui dentro do parênteses eu tenho um lambda e tenho uma aplicação, tá? Eu vou fazer essa aplicação aqui, ó, do N2 nesse lambda aqui. Beleza? Interno ainda. Eu tô fazendo sempre, escolhendo fazer de dentro para fora. Vou preferir fazer, as operações estão dentro, as reduções estão dentro, e aí vou cascando a parada de dentro para fora. Então vai ficar lambda N2, ponto. Aí vai ser, ó, o x vai ser substituído por N2. Então, eu vou ficar com inc de N2. Tá? E isso tudo aqui tá vendo 3 do lado de fora. Aí dentro, eu não tenho mais o que fazer. Tá? Dentro eu não tô vendo o que fazer. Então, eu vou aplicar o de fora, 3. O 3 vai ser... O N2 vai ser substituído por 3. Então, eu vou ficar com inc de 3. E aí, repare uma coisa aqui, agora, tá? Isso aí é exatamente o mesmo lugar que a gente chegou até aqui, faz as mesmas reduções, substitui o inc, substitui 3, blá, blá, depois você terminar tudo, vai chegar naquele mesmo resultado que tá ali, que é lambda f x f de f de f de f de f de x, 5 vezes, que a gente chamou de 5. Aí eu gostaria que vocês percebessem algo, que é uma propriedade do cálculo lambda, que é o seguinte. Tá? Independente da ordem que você resolva fazer as reduções beta, repare que, na hora que eu estava calculando essa expressão, eu tinha duas opções. Chegou no momento que eu tinha duas opções. Ou substituir o 3 no N2 primeiro, que é o que eu fiz aqui, ou substituir o inc no 2 primeiro, que é o que eu fiz aqui. Independente da ordem que você faça as expressões, tá? Se tiver uma forma normal, todas elas vão chegar ou nessa mesma forma normal,
tá? Vão chegar no mesmo lugar ou vão produzir uma computação que não tem fim. Você fica lá fazendo, e você nunca termina. Só tem essas duas opções. Ou vai para a forma normal, e aí a forma normal é única, só tem um lugar onde você pode chegar, se você terminar. A outra possibilidade é, você fica patinando, e você nunca termina. Tudo bem? Pode acontecer isso. Essa é a primeira coisa, o primeiro teorema aí dessa coisa. Eu não vou demonstrar isso para vocês. Tá? Tem um segundo teorema que vai falar para a gente o seguinte. E aí eu vou dar nome, porque esse é o nome que a gente usa em computação, tá? Isso aqui eu vou chamar de ordem aplicativa. É sempre pegar de fora para dentro. Usar as coisas mais externas e fazer. Então, por exemplo, tá? É a ordem que vocês estão acostumados em qualquer linguagem de programação. Então, você chega em, sei lá, tá? Qualquer linguagem que vocês estão acostumados, provavelmente já conhecem. Python, C, Java, C++, Rust, Julia, todos eles são ordem aplicativa. É fazer o seguinte, ó. É fazer alguma coisa tipo assim, x, sei lá, você vai definir uma variável x e o resultado dela é o resultado de f de, sei lá, uma função 1 de, sei lá, 10, uma função 2, você está passando o parâmetro, sei lá, 20, e uma função 3, você está passando o parâmetro 30. Você está chamando ela assim. O que essas linguagens todas vão fazer? Que é a ordem aplicativa, tá? Ele vai primeiro calcular o que é o f de 10. Ele vai produzir um valor aqui, tá? É a primeira coisa. Vou marcar assim, 1. É a primeira coisa que vai acontecer. Aí ele vai lá, vai calculando, vai, pum, termina. Aí a segunda coisa é esse aqui, ó, o 2. Aí ele vai lá, calcula, blá, 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 coisa toda, terminei. Aí ele vem aqui, calcula esse cara, o 3. Aí ele vai lá, calcula, terminei. Na hora que ele terminou todos esses, ele usa esses caras para chamar a função f aqui dentro. Tudo bem? Repare, ele vai executando a coisa meio que de fora para dentro. Então, os argumentos das funções, eles têm que estar completamente resolvidos antes de você entregar os dados para a função, para aquela função f ali. Tem que completar os argumentos, produzir os resultados da F1, F2, F3, antes de avaliar essa função. É isso aí que eu vou chamar de fora para dentro. O nome técnico é essa ordem aplicativa. Esse que eu chamei de interna é o contrário. Exatamente o contrário. É o que a gente vai chamar de ordem normal. Tá? Ordem normal. É exatamente o contrário. É fazer o seguinte. Você me deu uma função. Vou escrever aqui. Você me deu uma função. Eu estou tentando fazer alguma coisa tipo assim, tá? X igual a f de F1 de 10, F2 de 20, mesma coisa. F3 de 30. A ordem normal é fazer o seguinte. Cara, é o seguinte. Eu sei que isso aqui, esse termo aqui, é uma coisa que eu não sei do resultado. Eu sei que eu vou ter que calcular alguma coisa e vou ter que chegar lá. Eu não sei qual é o resultado ainda. Mas eu não vou calcular o resultado antes de usar ele na F. O que eu vou fazer é, eu vou lá na F, vou ver onde eu utilizo essa coisa aí, F110, e eu vou copiar esse termo aqui, ó, F1 de 10, no lugar onde usa lá dentro do X, da F. Tá? Sem calcular a F de 1 de 10. Vai ficar pendente lá. Por exemplo, imagina que essa tua F aí seja a seguinte função. Lambda recebe 3 argumentos, né? Vou chamar aqui de... vou chamar de ABC, tá? A, B e C. Que vai ser, ó, A, B e C. E aí o que você tem que fazer com ela é o seguinte. Fazer o resultado... Entregar para mim... vou fazer um bem zoeiro aqui, tá? Produzir o valor 0. O número 0, que eu já sei quanto que é. Aí, olha só. Na ordem aplicativa. Todas as linguagens do planeta quase, tá? Tipo, se todo mundo está acostumado, o que vai acontecer? Imagina que a F1 seja uma função que demora um dia para calcular. Essa aqui você demora mais um dia para calcular. Essa aqui demora um dia para terminar. Aí você aperta Enter. Aí você chega no dia seguinte, ela terminou de fazer o resultado desse cara aqui. Aí ela começa a fazer o do segundo. Até agora ela não começou a calcular F. E ela já sabe
teoricamente aqui, ó, o resultado é 0. Bem? Eu estou falando dessa função aqui, ó, f de x, y, z igual a 0. Tá? Aí, você volta no segundo dia, ele terminou esse dado aqui, começa a calcular o terceiro. Mas ele não calculou a f ainda. Chega no terceiro dia, ele terminou esses dados aqui, aí ele vai substituir lá a f de x, y, z é igual a 0. Aí ele, pum, retorna 0, que é o resultado da parada. Enquanto que na ordem normal, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, cara, é o seguinte, eu não sei, eu demoro um dia para calcular isso aqui, mas assim, eu vou, segura aí, vamos tentar do jeito que está aqui. Ele vai lá e faz a primeira aplicação, ó, lambda ABC0. Aí ele vê o valor f de 1 de 10. Aí ele faz a primeira aplicação. Qual que é o resultado? Lambda BC0. Já sumiu essa função aí, ó, F110. Sumiu da minha computação. Eu não vou precisar executar aquele pedaço que demora um dia inteiro para calcular. Aí ele vai e fala, pô, beleza, andei para frente. Vou fazer a mesma coisa para F2. Vai lá e faz uma redução beta. O resultado aqui vai ser lambda C0. Aí ele fala assim, beleza, nunca mais vou precisar calcular esse F2, que é um negócio que demora um dia para fazer. Segue a vida. Aí ele vai tentar usar esse valor aqui, que ele não calculou ainda o resultado. Só tem a expressão sintática. Aí ele vai fazer uma redução, e o valor é 0. Aí ele entrega para você. O resultado separado é 0, tá aqui, ó. Demorou, sei lá, 1 microsegundo para terminar isso. Bum. Tudo bem? Essa ordem normal tem essa vantagem. Ela é o que vocês vão escutar por aí, o pessoal chamando de lazy. Lazy, ou preguiçoso. Tá? Preguiçoso. Laziness não é isso. Não é só isso, tá? Laziness é isso, mais uma outra coisa para melhorar a eficiência, tá? É o que a gente vai chamar de sharing, compartilhamento. Eu não quero falar sobre isso agora. Mas vocês vão ver em muitos lugares falando que o Haskell é lazy, é lazy, é lazy. Primeiro ele vai tentando usar os dados sem calcular essas coisas complicadas aqui. Ele vai... Por quê? Porque tem essa possibilidade de acabar jogando fora a computação que eu não preciso fazer. Tudo bem? Extremamente útil isso aqui. Extremamente útil. E essa forma de avaliação, ela tem uma outra vantagem. Vocês estão vendo que ela tem uma vantagem, tá? Tem uma outra vantagem, uma vantagem teórica e prática, que é o seguinte. Se eu tiver uma expressão no cálculo lambda e eu utilizar a forma normal, a ordem normal para avaliar, tá? É garantido que se a minha função, se a minha expressão que eu estou simplificando, que eu estou calculando, que eu estou computando, se ela tem uma forma normal, se a computação termina em algum lugar, alguma hora, é garantido que essa ordem normal vai chegar lá. É garantido que, se eu estou tentando calcular uma expressão, o cálculo lambda, lembrando que calcular é ficar fazendo redução beta, tá? Substituição. É garantido que, se existir uma forma normal, se existir um fim, se a computação tem um resultado, é garantido que essa forma normal vai chegar no resultado. Ela não vai ficar perdida aí no meio do caminho, achando loops infinitos. Não vai acontecer. Enquanto na ordem aplicativa pode acontecer de você encontrar um caminho que gera um loop infinito e você fica lá. Que nem um bobão lá. Calculando, patinando e não sai mais do lugar. Produz um loop infinito. Tá? Aqui não. Aqui é garantido que você vai encontrar a forma normal. Se existir uma forma normal. Tá? É garantido que a computação termina. Tudo bem? Por isso que Haskell vai seguir nesse caminho e não na outra. Porque é uma garantia muito forte, é um teorema matemático em cima do cálculo lambda aqui. Eu não vou demonstrar isso para vocês, que é bem técnico, não é meu intuito aqui, tá? Mas a gente vai seguir nessa linha. Então, repare, tem duas vantagens muito claras dessa coisa da ordem normal, ou laziness aí, entre aspas, tá? E a gente vai seguir no Haskell, tá? Tem desvantagens fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de desvantagem que eventualmente pode ser um problema, tá? Que é o seguinte. Se eu estiver tentando avaliar a seguinte expressão, lambda x, y, me dá, sei lá, vou fazer
fazer, sei lá, estou tentando inventar algum aqui de cabeça que eu não tenho nada na minha nota de aula. Se eu tentar avaliar isso aqui, acho que eu tenho uma bem aqui, o incremento que a gente estava fazendo agora. Um exemplo, tá? Y de yx. Se eu tentar calcular isso aqui. Aí eu entregar para ele, tá? Ó, um valor A, um valor B, que vai entrar no lugar do x e do y, e que o A é uma computação que demora um dia para terminar. Pensa numa coisa demorada. E que o B é uma computação que demora um dia inteiro para terminar. Aí o que vai acontecer? A primeira parte vai ser bem rapidinha, vai ser assim. Eu não vou calcular o A, eu não vou calcular o B. Eu vou usar o A e o B sem calcular os valores específicos agora, no primeiro momento. Então, eu vou fazer. Faz a redução beta, vai ficar y, A. Isso aqui é bem rapidinho, essa primeira substituição. Mas olha o A lá dentro, demora um dia inteiro para calcular aquele A, tá? Aí eu vou fazer a segunda redução beta. Ordem normal, tá? B, A. Beleza? Aí eu preciso agora olhar assim e falar assim, beleza, eu preciso saber quem que é esse B, para descobrir se esse B está num formato que eu posso fazer a redução, continuar a redução beta. Ou B, ou A ali, tá? Eu preciso descobrir esse caso. Aí, então, eu vou calcular o B. Aí eu vou começar agora a calcular o B, lá disparar a computação. Demora um dia inteiro para fazer isso. Bom, demora um dia inteiro aqui, um dia. Aí eu decidi que esse B é uma coisa que me permite fazer mais reduções, tá? Ou, aliás, imagina que eu olhei e falei, esse B aqui não é um lambda, é só um termo qualquer lá. X. Eu preciso olhar o B, esse cara aqui, para ver se ele está no formato da parada. No cálculo lambda, o que vai acontecer? Vou começar todo o processo do zero, como se eu nunca tivesse feito. Do zero. Repetir todo o negócio, que demora um dia para eu chegar na conclusão de terminei, mas agora preciso calcular o A. Tranquilo? Repare, só a ordem normal sozinha, ela tem esse potencial de duplicar o trabalho, duplicar, triplicar, às vezes, tipo, aumentar a quantidade de trabalho que eu tenho que fazer. Só que, todo mundo aqui, tá olhando aqui, porra, eu já fiz o B. Na hora que eu calculei a primeira vez, eu não tenho como não pagar o tempo da computação. Eu preciso ir lá e calcular uma vez, pelo menos. Mas na hora que eu terminei de calcular, eu já passei por todo o trabalho de calcular esse negócio, o B, eu já sei o que é o B. O que o Haskell vai fazer, tá? Ele vai fazer o seguinte, esse B aqui, ó, que era uma coisa, inicialmente, tá? Demorava um dia inteiro para calcular, esse B, ele está apontando, vou chamar só assim, de lambda, que demora um dia inteiro para calcular, eu calculo ele, a primeira vez. Na hora que eu termino de calcular, eu pego todas as ocorrências de B e falo assim, olha, não precisa mais guardar essa função. Guarda só o resultado. Sei lá, vou chamar de 10 o resultado. Troca aí internamente o que você está guardando. Em vez de guardar essa função aqui, ó, que demora um dia inteiro para calcular, troca e guarda só o resultado dela, que é 10. Porque ao mesmo tempo tem que dar o mesmo resultado. O cálculo lambda tem essa propriedade. É a mesma expressão, quando você avaliar ela, vai chegar obrigatoriamente no mesmo lugar. Se você já passou por ela uma vez e já sabe o resultado, esquece o caminho e guarda só que B leva para esse resultado. Bom, tá? Essa técnica a gente vai chamar de sharing ou compartilhamento, tá? O compartilhamento dos resultados. Outros termos vocês vão ver em alguns outros lugares. As pessoas chamando isso aqui de memorização. Memorização. Memorização é um pouquinho mais do que isso, mas esse aqui é um caso particular mesmo de memorização. Mas eu gosto mais de chamar de compartilhamento, que é falar o seguinte, eu tenho uma expressão qualquer, e ela está repetida em vários lugares do meu programa, a qualquer momento que eu avaliar uma delas, que eu se for obrigado a avaliar uma delas, eu vou demorar para calcular a primeira vez, vou precisar pagar o tempo. Mas eu paguei o tempo e cheguei no resultado.
Isso quer dizer que eu vou poder pegar em todos os lugares onde tem aquela mesma expressão, já, nesse momento, substituir a expressão por aquele resultado que eu já conheço. Isso aqui é o sharing. É um pouquinho mais inteligente que isso, porque a implementação de verdade tem uns ponteiros, tá? A coisa, em vez de apontar para uma função, para um objetozinho, tudo é na memória. A nossa máquina que vai executar é uma máquina de Turing. Em vez de ficar apontando por uma expressão lambda, que é uma coisa na memória lá que representa uma função, eu calculei a parada, produzi um resultado. Eu pego meu ponteiro, troco daqui e aponto para lá. Tá? E aí eu aponto isso no programa inteiro. O interpretador, o compilador, eles fazem isso automaticamente para a gente. Já está embutido. Sharing. Não tem nada a ver com calculando, mas é um detalhe de implementação. Tudo bem? O que é o laziness do Haskell? Lazy. Quando a gente fala assim, a linguagem é lazy, isso quer dizer ordem normal mais sharing. Tá? Ordem normal para garantir que eu sempre chego num resultado. Okay? Me dá essa propriedade. O sharing me garante que eu não vou duplicar trabalho. Eu não vou fazer mais trabalho do que o necessário, que é o que pode acontecer quando eu faço ordem normal. Eu posso acabar tendo que fazer mais trabalho que o necessário, do que eu faria na ordem aplicativa. Isso aqui une os dois benefícios, dos dois mundos. A garantia de que se tiver uma forma normal, você vai encontrar. A computação, se ela for terminar, ela vai terminar sem fazer trabalho adicional. Pergunta, Ronald. E qual seria a desvantagem? A desvantagem disso aqui é muito difícil a gente saber a ordem com que as coisas vão acontecer. Então, é muito difícil eu prever duas coisas no meu programa. Desempenho, saber meio que complexidade, aquelas coisas que vocês estudam lá de complexidade, isso aqui. É bem difícil de calcular a complexidade aqui, de uma implementação de coisas em Haskell. Algumas coisas são mais ou menos fáceis, mas rapidamente fica muito complicado, a gente já perde meu controle disso. Segunda coisa, é bem difícil estimar quanto de memória eu vou usar para alguma coisa. Quanto de memória eu vou usar para fazer essa computação, tá? Porque potencialmente eu preciso ficar guardando um monte de informações intermediárias aqui, um monte de resultados, e aí pode ser, é muito fácil fazer um leaking de memória. Leak de memória é quando você coloca alguma coisa na memória que você não vai usar mais e você não não libera aquela memória, tá? Fica lá aquela coisa pendente. Aqui vocês vão ver que é razoavelmente fácil, tá? Em Haskell a gente produzir esse tipo de coisa. A gente monta uma computaçãozinha na memória, usa ela em alguns lugares, mas eu não terminei totalmente a avaliação dela, porque eu posso fazer a aplicação parcial. Vocês viram que eu não preciso entregar todos os dados da função, eu posso entregar uma parte dos dados e ela produz uma função nova. Aí, nesse momento, o que acontece? Eu tenho que guardar a função toda antiga e os resultados intermediários que eu fui produzindo. Tá? Então, o uso de memória desse negócio aqui, na prática, é bem difícil de prever. Tá? Vocês vão ver que Haskell ele é razoavelmente bem feito nesse sentido. Tem garbage collector, tá? Tem coletor de lixo, né? Para fazer o gerenciamento automático de memória. Mas é um problema, assim, é difícil de raciocinar sobre isso também. Quanto que eu vou usar de memória? Spacing, né? Quanto que eu vou usar, qual vai ser a complexidade do algoritmo lá no final, tá? A implementação de fato no final, tá? Essa história de complexidade é pensando em Turing, não é pensando aqui. Inclusive é um campo de pesquisa em aberto, é bem interessante, mas eu nunca vi nenhum resultado muito seminal, assim, da coisa ainda, tá? Então, tem vantagens e desvantagens. Então, vocês já veem aqui que Haskell não vai servir para tudo. Por exemplo, sistemas embarcados, onde o uso de memória é bem constante, assim, cara, eu preciso, cara, assim, não pode usar mais do que X de memória. Não vai usar isso aqui, tá? Haskell não é para esse tipo de situação. É difícil de prever, por exemplo, sistema de tempo real. É difícil de prever quanto tempo vou demorar para terminar essa computação aqui. Até porque tem garbage collection e tal. Haskell também não é para esse tipo de aplicação, por exemplo, tá? Aí é melhor ir para uma linguagem tipo C++ mesmo, que isso é bem previsível. Java já fica meio discutível, tá? Porque tem garbage collection, então o tempo de execução das coisas é meio não determinístico e tal. Mas C++, por exemplo, é a linguagem que domina esses problemas aí, tá? Quando tem esses problemas, quando tem essas restrições. Onde é que Haskell é muito bom? Quando você não tem isso, mas seu sistema é muito complexo. Por exemplo, servidores web, tá?
servidor web tem uma outra particularidade que é, porra, eu não tenho esse problema de responder, ter isso, tempo real, caramba, e tal, mas eu tenho necessidade de paralelismo. E isso aqui é excelente para paralelismo. Vai ficar um pouco mais claro ao longo do tempo, tá? Então, essa história aqui é bem mais fácil de gerenciar o que está acontecendo, não gerar race conditions, não gerar dados que uma thread sobrescreve da outra e a outra não viu, blá, blá. É bem mais fácil de gerenciar muita coisa nesse sentido, tá? Onde é que o pessoal tem usado Haskell? Principalmente aplicações que são mais back-end, né? Mais back-end, que tem essa característica de, preciso de paralelismo, não estou muito preocupado com o sistema, tipo assim, com quanto de memória eu tenho lá disponível. Obviamente a gente vai otimizar, a gente vai fazer, vou mostrar para vocês profile, vou mostrar para vocês como é que a gente otimiza algumas coisas. Obviamente, tá? Não é assim também a Bangu, mas eu não tô. A minha preocupação primeira não é essa. A minha preocupação primeira é em produtividade do programador. Eu consegui escrever um programa muito complexo e raciocinar sobre ele. Quando eu preciso ter garantias que o meu programa está correto, tá? Por exemplo, eu posso provar um teorema lá sobre o meu programa. Falar assim, cara, é o seguinte, independente das entradas que você me der, sempre vai, meu programa nunca crasheia, por exemplo. Às vezes eu consigo provar um teorema nesse tipo de linguagem aqui, tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês ao longo do tempo. Mas tem esses vantagens e desvantagens, que não é uma bala de prata, não, tá? Mas antes de tudo, vocês vão ver que a forma de pensar vai influenciar vocês a fazerem boas abstrações. No final das contas, vai ser isso que vai ser importante. O que eu falei até agora, tá? Abstrações. Como que eu represento os valores verdadeiro e falso? Eu estou tentando abstrair isso e representar eles numa determinada linguagem, que é uma linguagem bem pequenininha. Como que eu represento os números? Estou falando de abstração. Representar uma coisa na linguagem. Como é que eu abstraio isso? Programação funcional brilha quando você está tratando de abstrações complicadas, abstrações complexas. Brilha mesmo, tá? Vocês vão começar a ver aqui que uma árvore, que é um bicho meio complicado, é cheio de ponteiro, não sei o que, em C, C++, vocês vão ver que aqui é um objeto super simples e super fácil de raciocinar sobre a árvore, tá? Escrever, vamos fazer um programa que atravessa a árvore. Vocês vão ver que a gente faz, sei lá, 2, 3 linhas, eles vão falar, não é possível, professor, que é só isso. Enquanto que você está lá em C, C++, tem um zilhão de ponteiros, você não sabe o que está acontecendo, você joga para Deus, o teu programa tem 100 linhas para fazer um negócio, um sorting lá, qualquer coisa simples, razoavelmente simples, tá? Vocês vão ver aqui que tem algumas abstrações, elas ficam muito mais fáceis de tratar. Objetos complicados, vocês vão ver que a gente vai representar eles de uma forma bem elegante. Não tem uma outra palavra para isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que todo mundo deu para entender o que está acontecendo aqui até agora, tá? Essa semana eu vou botar a primeira lista para vocês lá no GitHub, e vou mandar as instruções de como é que você se inscreve na disciplina, vou mandar o código para vocês. É uma lista pequenininha, tá? Acho que são 5 exercícios. Todos meio que para fazer meio que na mão, tá? Mas faça num bloco de notas, tá? Faz bonitinho, parecido com o que eu faço aqui nas minhas notas de aula. Falando sobre cálculo lambda, tá? Não tem uma questão lá que é um pouquinho mais complicada, que ela fala de recursão, que é o que eu vou falar para vocês na próxima aula, que é o seguinte: como que eu faço? Eu mostrei para vocês o if else, estrutura de controle. Eu mostrei para vocês como é que eu faço números. A partir da soma, vocês vão encontrar, se vocês procurar na internet, não é difícil de achar, tá? No Wikipedia tem isso. Como é que faz a multiplicação a partir da soma, somas repetidas. Como é que você faz a exponenciação a partir da multiplicação, que é multiplicações repetidas, tá? Mas, sim, essa coisa. Como é que você constrói essas outras funções? Não estou tão interessado nesse detalhe. Mas aqui, eu não tenho estrutura de repetição. Não mostrei para vocês como é que eu faço um laço for. Como é que eu falo para ele alguma coisa tipo assim, repete isso aqui enquanto tal condição não for verdadeira. Eu vou querer expressar essa ideia. Até aqui eu não tenho... O que eu mostrei para vocês não tem como usar, não conseguem usar ainda, do jeito que eu estou aqui, tá?
Eu não vou introduzir nenhuma regra nova no cálculo lambda, tá? Eu vou introduzir uma função, uma ideia. Uma função em particular, tem várias, que me permitem expressar essa ideia de... Deixa eu repetir alguma coisa aqui, um processo, um laço, tá? Um loop, né? E a ideia básica é essa ideia de recursão, que eu quero discutir com vocês na aula que vem. Recursão é o processo básico que a gente vai usar para repetir alguma coisa lá em Haskell, em programação funcional. Vocês vão ver que é muito focado em recursão, tá? Muito, muito focado em recursão. E a gente vai usar a recursão depois para provar teoremas, inclusive, tá? Porque recursão é uma forma de indução. Eu vou mostrar para vocês que restringir os programas a serem construídos dessa forma me dá uma vantagem que é, eu só tenho uma técnica agora para pensar sobre eles. É essa técnica aqui, ó. Só tem uma, é essa. E aí eu vou mostrar para vocês como usar essa técnica para determinar propriedades do programa de vocês, dos programas de vocês. Inclusive para projetar programas. Falar assim, eu quero que essa prova aqui funcione. Só que para essa prova funcionar, eu preciso, aqui no meio do caminho, que aconteça uma coisa. Essa coisa você vai lá e coloca no teu programa. Vou mostrar para vocês, tá? Você vai gerando equações lá no meio da tua prova, vai provar alguma coisa, você vai gerando um monte de equações, algumas equações falam, essa veio daquela, aquela não sei o que, né? Mas essas aqui, elas não vieram de lugar nenhum, então eu vou usar como premissas, como hipóteses. Aí você pega todo esse conjuntinho de hipóteses e bota no teu programa. Eu vou mostrar para vocês, que é literalmente escrever as equações e o programa está programado, tá? É até meio estranho, assim, na primeira vez vocês vão ver, tá? Mas vocês vão ver que é tipo assim, é bem legal, é bem uma forma de pensar nos programas bem diferentes, tá? E é muito poderoso, vocês vão poder usar essa mesma ideia em outras linguagens depois, que é o meu objetivo, que vocês consigam abstrair isso, né? Tipo, usar isso em outras linguagens que estão mais aí na praça. Beleza, turma? Mais alguma pergunta? O chat está limpo aqui. Professor. Diga. Professor, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Certo. Então, quer dizer que algoritmos funcionais, eles são muito fáceis de garantir a corretude, né, que eles funcionam, mas é difícil garantir a eficiência deles, é isso? Eu não diria que é muito fácil garantir a corretude, mas é mais fácil garantir a corretude. Você vai ver que tem uns caminhos mais óbvios, mas é mais difícil de garantir garantias de tempo e espaço, né? De tempo de execução e de quantidade de memória. Beleza, Thiago? Acho que é isso, né? Sumiu aqui. Mais alguma pergunta, turma? Opa, voltei, professor. Pronto. Você me ouviu? Não deu para ouvir a pergunta não, né? Não, o que eu falei aqui para você é o seguinte. Eu não diria que é exatamente fácil de garantir corretude. É mais fácil. Tem caminhos mais certos, assim, tá? Mais bem estruturados, chamar. Mas é, de fato, mais difícil de garantir restrições de requisitos de tempo e espaço, o pessoal chama, né? De tempo de execução e de quantidade de memória, tá? Então, se essas duas coisas forem um problema para você, aí o compilador ele faz muita otimização, tá? Ele é bem inteligente em relação a isso, mas é difícil pensar sobre esse problema, tá? Não estou dizendo que gera código ruim, lento, não. Vocês vão ver que gera código muito competitivo, tá? Tem inclusive várias, vocês vão ver na internet aí, cara. Começa a procurar aí. Gente tentando, falando assim, vou fazer um programa em Haskell aqui que roda tão rápido quanto em C. Aí o cara escreve um programa em C, aí ele fica otimizando o programa em Haskell dele lá, aí tem um monte de coisa cabalística que você pode fazer, tá? Em Haskell lá, inclusive bem baixo nível, para otimizar, tá? E aí tem como fazer várias classes de problemas lá, compilador gerar código tão rápido quanto C, ou quase tão rápido, assim, mesmo, tá? Mas a gente não vai ficar nessa noia, não. Tá baita de um trabalho. Beleza, turma. Acho que por hoje é isso. Hoje é segunda, a gente se vê na quarta-feira, então. Se cuidem e até lá. Se forem tendo dúvida, pergunta, bota lá na equipe do Teams. A gente vai conversando. Abração, pessoal. Obrigado, professor. Até a próxima. Valeu, gente.